Hoje tem a inauguração do Terminal Gentileza, uma inauguração que, inclusive, vai contar com a presença do presidente Lula aqui no Rio de Janeiro, mas a operação começa a partir de amanhã. E aí, Terminal Gentileza que vai vir junto com a Transbrasil. A Transbrasil, a gente falou no início da semana, tem várias modificações a partir, principalmente, do dia 16 de março, que aí vai ter proibição para caminhão. O Joaquim Diniz, presidente da Sete Rio, está na ponta da linha para explicar e reforçar para o nosso ouvinte, porque isso que é importante, o que vai poder, o que não vai poder. Muita coisa mudando ao mesmo tempo. Na Avenida Brasil. Diniz, bom dia para você. Bom dia, Agatha. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Rodolfo. Vinícius. Bom dia os ouvintes da Band News. Agradeço aí a oportunidade de estar falando com vocês e poder passar esclarecimentos aí para a audiência da Band News. Vai lá, Agatha, manda a tua primeiro, que Diniz, você está informadíssima do assunto. Eu tava quando vocês fizeram o anúncio. E aí, alguns ouvintes depois mandaram mensagem falando, gente, então não vai poder hora nenhuma caminhão, vai ser só de madrugada. Que horas que o caminhão vai poder passar na Avenida Brasil e em que trecho exatamente? Então, Agatha, deixa eu passar aqui um cronograma, mais ou menos, da implantação da Transbrasil e o porquê dessa medida e o porquê dessa data. Hoje nós temos a inauguração do Terminal Gentileza e amanhã começa a funcionar, integrando ali o VLT, integrando ônibus municipais, integrando ônibus intermunicipais e integrando também com a Transbrasil. Tá? Nesse primeiro momento, nós teremos aí 2 serviços novos, um serviço de BRT mesmo saindo da Penha em direção ao Terminal Gentileza, um serviço de expresso, sem ser parador, e vai ser lançado também um serviço integrando o Terminal Gentileza com o Aeroporto Internacional do Galeão, que vai seguir ali pela atual seletiva da Avenida Brasil, vai subir ali o viaduto da Avenida dos Campeões em Ramos, pegando a calha do BRT e chegando no aeroporto. O objetivo aí é facilitar a integração com o Aeroporto Internacional do Galeão. Nesse primeiro momento, a circulação desse BRT da Penha e desse ônibus que vai para o Aeroporto Internacional vai ser feito pela faixa mais à esquerda da pista central da Avenida Brasil, junto à mureta, que é a atual seletiva, porque nós não teremos paradas. A partir do dia 30, começam os serviços da Transbrasil com parada nas estações. Então, nós teremos ônibus BRT circulando, aí tem uma série de serviços. Inicialmente, eles já vão começar de uma forma mais parcial, no entrepico, para que seja consolidada aí pela Secretaria de Transportes a operação e gradativamente vai aumentando. No momento que esses ônibus do BRT começarem a parar nas estações, eles vão conviver com serviços expressos, que não param. Então, é necessário a ultrapassagem nas estações. Então, no dia 30, o que vai acontecer? Nós teremos a faixa da esquerda, mais à esquerda da pista central da Avenida Brasil, exclusiva para o ônibus BRT, e a segunda faixa de concreto. A Avenida Brasil, na pista central, ela tem 4 faixas, as 2 da esquerda são de concreto e as 2 da direita de asfalto. Então, a partir do dia segunda faixa de concreto, ela vai funcionar a atual seletiva. A seletiva vai ser deslocada da faixa mais à esquerda para a terceira faixa, contando da direita para a esquerda. Com isso, a gente tem uma redução significativa de capacidade da Avenida Brasil. Então, a gente precisa ter algum tipo de medida que compatibilize, né, essa dedicação de 2 faixas para o transporte coletivo de passageiros e que a gente não crie um caos na Avenida Brasil. Vocês acompanham diariamente, o trânsito da Avenida Brasil já não é bom, né? A seletiva, quando ela foi implantada, ela melhorou muito o tempo de deslocamento dos ônibus, teve aí 60% de redução de tempo de deslocamento e praticamente nenhum impacto nos demais veículos. Só que quando a gente fizer a redução da segunda faixa, aí sim teremos impacto significativo. Então, no dia 16, que são 2 semanas antes da implantação do BRT e da seletiva, pegando 2 faixas da Brasil, nós faremos a proibição da circulação de caminhões. De que forma? Pista central, eles ficam proibidos de 4 da manhã até às 10 da noite. E pista lateral, nós temos na parte da manhã uma proibição de 5 às 9 no sentido centro, desde ali do Trevo das Margaridas até o Caju, e no sentido Zona Oeste, nós temos na parte da tarde
de 16 às 20, de 4 horas da tarde até 8 horas da noite, a proibição no sentido Zona Oeste, aí vai ser do Caju até a altura da Brigadeiro Trompópolis, que é a saída da Ilha do Governador. A gente considerou que não era necessário que o trecho da Avenida Brasil entre a ilha e Margaritas na parte da tarde, não seria necessário fazer a restrição. Com isso a gente tem alguma vantagem, facilita ali a circulação dos caminhões que saem do terminal de cargas do Galeão em direção à Zona Oeste do Rio de Janeiro, em direção ao Washington Luiz, à Dutra. Opa! O pesado é um veículo que demora mais para sair da inércia. Quando a gente tem algum indício mecânico, comparando o caminhão com o automóvel, a gente tem 60%, leva 60% mais tempo para fazer essa retirada. Quando a gente tem um acidente, a gente leva, em média, 4 vezes mais tempo para desfazer o acidente envolvendo o caminhão. Então, para que a gente compatibilize essa dedicação das duas faixas, priorizando o transporte de passageiros, considerou-se necessária a retirada dos caminhões. A gente entende também, se a gente conseguir dar mais velocidade à Avenida Brasil nesse período mais crítico aí, na parte da manhã, de 5 às 9, na parte da tarde, de 16 às 20, nos demais horários, os caminhões, a partir do momento que eles entram na Avenida Brasil, eles vão conseguir se deslocar com maior velocidade. E uma informação complementar, nós tínhamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, até antes da pandemia, até 2019, um polígono de restrição à circulação de caminhões que pegava ali o centro, a zona norte, a zona sul da cidade. Isso foi suspenso durante a pandemia, nós não consideramos necessário voltar pelas contagens que a gente tem, a participação dos caminhões no trânsito da cidade permite a circulação, mas assim, na hora que nós proibimos a Avenida Brasil até às 9, a gente acaba chegando numa situação um pouco parecida com a antes da pandemia, onde os caminhões só entravam nessa região aí, central, zona norte, zona sul, a partir das 10 horas. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro, é um pouco complexa Sim. A quantidade de informações, mas eu tentei ser o mais didático possível. Ô, Diniz, uma pergunta, como que a gente vai ser claro para o motorista, para o caminhoneiro? Porque muitos caminhoneiros não são do Rio, vêm de fora, vêm de outras cidades, vêm de outros estados. Como é que vai se dar, na prática, essa proibição e, inicialmente, essa informação para o caminhoneiro? Então, Vinícius, nós temos um comitê criado pela Secretaria Municipal de Transportes, que engloba aí uma série de entidades de classe dessa parte de transporte, Fetranscarga, Fecomércio, Ambev. Nós tivemos uma reunião no finalzinho do ano passado com todos, fizemos essa comunicação. Nós tínhamos uma previsão de entrar em janeiro com essa restrição. Acabou sendo adiado, entra agora dia 16 de março. Nós estamos comunicando oficialmente a eles, através desse comitê, o início dessas restrições. Nós vamos, a partir da divulgação que foi feita na coletiva que a Ágata estava presente, nós vamos fazer comunicação nas estradas, tá, nos postos de controle de acesso de caminhões. A ideia é que nós coloquemos lá painéis informando, a ideia é que a gente, em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal, faça a comunicação através de panfletos. A Dutra, por exemplo, tem uma rádio que é muito, muito ouvida. Então nós vamos fazer essa comunicação através da imprensa, Band News agora, por exemplo, mas também através das entidades que representam essas categorias de transporte, através de comunicação nas rodovias de acesso à cidade do Rio de Janeiro, através de sinalização na própria Avenida Brasil, onde a gente vai colocar faixas, onde a gente vai usar os nossos painéis para informar, e vai ter aí uma sinalização de regulamentação que vai informar. A ideia é que nós entremos com as placas informando inicialmente que a partir do dia 16 e depois elas serão substituídas pelas placas de regulamentação que indicam a proibição. Nós fizemos algo semelhante nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nós proibimos a circulação de caminhões na cidade do Rio, na Avenida Brasil. Na época foi de Deodoro até o centro da cidade. Fizemos também essa comunicação com as entidades, fizemos também intervenções e advertência nas estradas, nos acessos à cidade do Rio de Janeiro. Funcionou bem e a ideia é que a gente repita isso também. Então, basicamente, para o caminhoneiro é o seguinte: faixa central,
só madrugada. Só na madruga boladona, praticamente. Lateral. Lateral é no sentido centro, que é o pico de manhã, naquele pico ali não dá. E na volta, aquele pico também do rush no sentido zona oeste, né? Então, central só madrugada, 4 da manhã às 10 da noite às 4 da manhã, e na lateral, nas laterais você pode, desde que fora do rush, seja da manhã em direção ao centro, seja da tarde em direção à zona oeste. Agora, o que a gente sempre pergunta, Diniz, vocês estão fazendo já um trabalho junto com outras áreas como Secretaria de Transportes e vão fazer ao longo dos próximos meses no sentido de retirar linhas de ônibus quando o BRT estiver funcionando? Até o dia 30 de março a gente tem o BRT funcionando já com uma ampliação de estações, com utilização quase que máxima aí do corredor. E aí, vamos tirar, porque você falou uma coisa, olha, a gente vai ter que pegar aquelas faixas ali para dedicar para o BRT. Isso nos preocupa, porque você vai concentrar mais carros em menos faixas. Então a gente vai limitar caminhão, que é um fluxo muito grande, que quando enguiça é mais difícil tirar, para a gente poder fazer com que a Avenida Brasil não fique tão estrangulada. O que mais se pode fazer? Por exemplo, retirar ônibus que certamente não terão sentido se o Transbrasil funcionar, concorda? Eu concordo, eu tinha dito até para a Agatha que seria interessante conversar com a Secretaria de Transporte, com a secretária Maína, porque a Transbrasil é principalmente um transporte. Ele vai iniciar de uma forma gradativa. Esse serviço que eu falei, por exemplo, tem a Gentileza, que começa amanhã. Ele vai funcionar inicialmente de meio-dia às 2 horas da tarde, ou seja, vai se fazer gradativamente. No dia 30 as estações começam a funcionar. Obviamente que a expectativa é essa, de que você dando velocidade ao transporte coletivo, você induz as pessoas a utilizarem o BRT e aí com isso seja permitido a retirada de mais linhas de ônibus. Acho que a ideia é justamente essa, por isso essa grande prioridade. Isso vem funcionando bem. Inicialmente, a secretária falou isso na coletiva, inicialmente não vão ser retiradas linhas de ônibus, mas o dia a dia, é acompanhar, e a gente tem a expectativa de que funcione bem, e com isso a gente atraia mais passageiros para o BRT e possa aplicar outras medidas, inclusive tirando carros da Avenida Brasil também, né? Se o BRT funciona bem, se ele é rápido, como eu disse, a gente teve uma redução aí de 60% do tempo de viagem dos ônibus, considerando ali de Guadalupe até o centro, quando nós colocamos a seletiva, né? Então a gente deve ter essa redução muito significativa. O BRT Transbrasil vai ter serviço também integrado ali com a Ilha do Governador, com a Transcarioca. Então a gente acredita que vai ser uma melhoria boa, e aí integrando com o VLT no Terminal Gentileza, a pessoa salta tudo por dentro do Terminal Gentileza, ou seja, a conexão entre Transbrasil e o VLT e os ônibus que vão estar dentro do terminal, ela se dá toda por dentro do Terminal Gentileza, as pessoas não vão na rua, melhorando aí o conforto, e com isso a gente busca atrair, né, mais passageiros para o transporte, porque a gente tem que admitir que a Avenida Brasil tem um trânsito bem ruim, bem pesado hoje, e alguma medida tem que ser tomada para ir. A medida é essa, é você facilitar o transporte de maior capacidade, atrair passageiros e com isso buscar tirar o carro. A gente não proíbe as pessoas eu vou te dar uma opinião, então, assim, minha como presidente da Rio, eu, por exemplo, sou contrário a essa questão de você ter rodízio, não concordo, a minha opinião não é por aí que funciona. Eu acho que a gente tem que dar oportunidades para que as pessoas tenham como escolher o transporte de maior capacidade. Quem optar pelo carro tem esse direito, vai eventualmente sofrer mais com o trânsito, mas a pessoa tem uma boa alternativa, e é isso que o BRT está oferecendo à população do Rio de Janeiro, à população da região metropolitana. Diniz, nossa audiência é muito grande entre os taxistas. A gente falou sobre essa liberação na faixa seletiva, e aí queria que você falasse de forma resumida a partir de quando, e como é que vai ser feito isso? Táxi tripulado, não tripulado, vale todo mundo? Isso, Agatha. A partir do dia 30, atualmente a seletiva funciona na faixa mais à esquerda. A partir do dia 30, quando a seletiva for deslocada para a segunda faixa com pavimento de concreto, os táxis passam a ser
passa a ser permitida a utilização dessa faixa seletiva pelos táxis. O táxi não necessariamente precisa estar com passageiro, o táxi é liberado, ele nos DRS da cidade do Rio de Janeiro, ele só pode circular com passageiro. Agora, na Avenida Brasil, não, o táxi pode circular com passageiro ou sem passageiro a partir do dia 30. Só uma observação também, para preservar aí a segurança tanto do BRT quanto dos ônibus e dos táxis. Em toda a estação do BRT na Avenida Brasil, nós teremos aí uma redução de velocidade, nós teremos um limite de 40 por hora, porque se existir um BRT parado na estação para embarcar ou desembarcar passageiros e vier um outro BRT, ele tem que sair da faixa da esquerda, ir para a segunda faixa, para a seletiva, para fazer a ultrapassagem e retornar. Aí nós temos um momento aí de risco, por isso a gente reduz a velocidade nas estações para que a gente preserve a segurança. E a faixa mais à esquerda, essa não, essa só BRT circula. Então a futura seletiva no dia 30, que vai funcionar na segunda faixa, vão rodar os ônibus municipais, intermunicipais, os ônibus da rodoviária, os táxis. E na faixa à esquerda, somente o BRT. O Diniz, em algum momento vocês já levantaram, discutiram, porque você falou do estrangulamento da Brasil, né? Não sei se para algumas áreas específicas já foi feito algum estudo, por exemplo, para se pensar como São Paulo tem rodízio de carros por número de placa? Olha, Rodolfo, nós fizemos, até a pedido do pessoal aqui do Porto do Rio de Janeiro, nas reuniões prévias que nós tivemos, nós fizemos realmente uma análise ali de um estudo de um rodízio de placas para ver se era possível você substituir uma restrição de caminhões por um rodízio de placas na Avenida Brasil. O São Paulo trabalha com proibição de 2 placas por dia. Para a Avenida Brasil, para eu compensar a retirada dos caminhões, eu teria que trabalhar com um rodízio de mais do que 50% de placas. Caraca. Então, a gente considera que isso para comparar, porque quando a gente faz, são 200 mil veículos dia que passam na área mais crítica da Avenida Brasil. Só que existe uma unidade que a gente usa, que é o CP, que é a unidade de carro de passeio, onde você compara aí um ônibus, a gente considera 2,25 carros, né? Um caminhão normal 1,75, a gente tem muita carreta na Avenida Brasil. Então nós temos aí, no sentido centro, 35% do tráfego, considerando essa equivalência que eu passei, é de caminhões. Então eu teria que ter uma restrição de placas de carro, mais de 50%, a gente considerou que não era possível fazer isso, que não era adequado. Lembrando que o deslocamento de passageiros, ele tem muito menos flexibilidade, não é? As pessoas têm que estar no seu horário de trabalho, têm que estar no seu horário de estudo, isso é muito mais difícil de adaptar. Então a ideia, a gente sabe que traz algum tipo de prejuízo aí para o transporte de cargas na cidade, mas eles adaptando seus horários vão acabar circulando na Avenida Brasil num horário onde ela está mais vazia. Também não é nem um pouco interessante você ter circulação de veículos nos horários críticos, né? Então a ideia é essa, o rodízio foi analisado, foi estudado, mas não se considerou viável a implantação. Tá bom, é isso então. Dono Agatha, alguma última pergunta para o Joaquim Diniz, presidente da Sete Rio? Vamos liberar o Diniz, porque ele está envolvido 100% Por hora, não, no G20. E aí também precisa da nossa liberação. Diniz, obrigada por atender a Band News. Obrigado, Agatha. Posso terminar aqui passando mais uma informação? Claro, Deve. sempre. Vamos lá. O Rodolfo aí constantemente cobra da gente a questão das faixas dedicadas para motocicletas, que são um sucesso em São Paulo. Ah, é verdade. Que eu tinha dito que a gente ia conversar com a CET São Paulo, que ia lá. Nós tivemos reuniões com a CET São Paulo, não tive oportunidade de ir por conta, o Rio de Janeiro não para, né? Uma coisa atrás da outra, é carnaval, é Réveillon e chuvas, o horário é um período crítico, mas aonde eles implantam essas motofaixas em São Paulo são vias com velocidade até 50 km por hora. Os locais críticos para nós de acidentes com motocicletas são vias com velocidade maior. Então a gente está estudando ainda, respondendo já o que você vem cobrando constantemente da gente,
A gente está estudando, mas tem essa questão aí que foi analisada comparando a situação do Rio com a situação de São Paulo, tá? No mais, eu agradeço aí a oportunidade de falar com vocês, com os ouvintes. Hoje a gente tem a inauguração e amanhã estamos aí com o início da operação do Terminal Intermodal Gentileza. Tá certo. Obrigado, Joaquim Diniz. Bom dia. Bom dia, um grande abraço. Um abraço. Valeu.